Vamos lá? Vamos entrar aí nos slides da aula para a gente ver o que é essa tal de anafilaxia e para vocês saírem daqui craques. Vamos lá? O que é anafilaxia? Vamos começar um pouquinho com a definição de anafilaxia. A anafilaxia é definida como uma reação multissistêmica grave de início agudo e potencialmente fatal. Então, quando a gente fala de anafilaxia, obrigatoriamente a gente vai estar falando de uma doença que atinge vários tecidos, vários órgãos de maneira diferente. Não é aquela reação alérgica pontual, por exemplo, uma reação alérgica de pele ou apenas angioedema, não, não é isso. É uma reação alérgica que atinge vários órgãos, que tem um início agudo, não é aquele negócio que eu entrei em contato hoje e vai aparecer daqui uma semana, não. O início tem que ser agudo e potencialmente é fatal, pode evoluir para óbito. A grande maioria das vezes, essa anafilaxia ela vai ser leve, você não vai precisar entubar o paciente, provavelmente não vai precisar levar ele para UTI. Na maioria das vezes, então, é bem tranquilo tratar a anafilaxia. E aqui é interessante essa segunda parte que ele conta aqui para a gente, olha. O termo anafilaxia deve ser utilizado nas descrições tanto de casos mais graves, acompanhados de choque, né, que o paciente começa a ter hipotensão, e daqueles casos mais leves. Por que ele coloca dessa forma? Porque, sim, às vezes os médicos, principalmente os médicos de antigamente, definiam anafilaxia só quando o paciente estava bem grave e perdia aquele momento inicial para tratar esse paciente, aquele momento crucial. Então, tanto os casos graves quanto os casos leves têm que ser tratados como potencial gravidade e feito adrenalina imediatamente. A adrenalina é a droga que salva. Mais para frente vocês vão ver lá como eu vou explicar para vocês. E as principais causas dessa anafilaxia, dessa alergia generalizada, vamos dizer assim, para vocês lembrarem de uma maneira mais fácil, são os medicamentos e os alimentos. Principal, os medicamentos aí são os antibióticos, principalmente os beta-lactâmicos, e são os antibióticos que a gente passa na nossa prática. Amoxicilina, amoxicilina com clavulanato, ampicilina com sulbactam. Todas essas medicações são beta-lactâmicos, por exemplo, a cefalexina, cefuroxima e os analgésicos e anti-inflamatórios, principalmente os anti-inflamatórios não esteroidais, que é o cetoprofeno, o ibuprofeno. Então, assim, se esse paciente tiver usando uma medicação dessa e desenvolver o quadro alérgico de anafilaxia, provavelmente vai ser por conta disso. E os alimentos aí também têm um nível de importância muito grande, principalmente os crustáceos, por exemplo, o camarão, o peixe, as castanhas, as nozes, o leite, o ovo, até as frutas desenvolvem isso também. Aqui eu coloquei, né, os antibióticos, especialmente os beta-lactâmicos e os anti-inflamatórios não hormonais, são as classes mais envolvidas, como eu disse anteriormente para vocês, e a frequência de anafilaxia ao látex vem aumentando e deve ter atenção especial para os grupos de risco, como profissionais de saúde, né, que trabalham com a borracha, o látex ali, né, um componente da borracha que vai na luva. E se esses pacientes têm essa reação ao látex, ele pode ter uma reação cruzada. Então, a reação ao látex pode fazer com que ele desenvolva reação a banana, abacate, kiwi, mamão e outros alimentos, como a aipinha. Olha só que loucura, gente. Os exercícios físicos, isoladamente ou associados a alimentos, eles também têm sido relatados na causa de anafilaxia. Tem pessoas que, por exemplo, vão fazer um exercício físico e não sentem nada. Agora, se eles se alimentam, por exemplo, de camarão, maçã e trigo e fazem exercício físico, eles vão desenvolver também a anafilaxia. Olha que loucura! E no Brasil, as principais causas de anafilaxia são os medicamentos, que eu já tinha falado, segundo os alimentos, o leite de vaca, clara de ovo, principalmente ali nos bebezinhos, quando a mãe amamenta só de leite materno, e chega dando uma fórmula. E quando dá a fórmula, o paciente vira aquela urticária, aquela anafilaxia. Isso acontece muito com criança. E pré-escolar acontece mais com os crustáceos, né? Que o paciente já vai ali começar a ter um contato maior com camarão, dentre outras coisas. E também é muito importante a prevalência de picada de inseto. Aquela criança que estava brincando ali na grama, no quintal, foi picada por uma abelha, por uma vespa,
ou até por uma formigazinha, aquelas formigas de fogo, e desenvolve a anafilaxia. Então, prestem atenção nisso. E vocês têm que entender também que 10% dos casos a gente não vai identificar qual foi o agente etiológico. A gente vai chamar isso de anafilaxia idiopática, tá? Mas eu não quero que vocês percam tempo na emergência investigando muito o que causou, por que aconteceu isso. Se der tempo, lógico que você vai investigar, mas a sua principal função aqui é saber tratar esse doente, tratar ele bem e depois encaminhar ele para o alergista para ele tentar identificar o que foi que causou. Nesse momento inicial, eu não quero que você se preocupe com isso, amigo emergencista. Aqui eu vou contar um pouquinho para vocês por que ocorre a anafilaxia. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que a anafilaxia ela pode ser classificada em alérgica, que é associada a mecanismos imunológicos. Você tem ali no meio a idiopática, que a gente não sabe por que acontece, e a não alérgica, que é por mecanismos não imunológicos. A anafilaxia imunológica, que é alérgica, você vai acontecer ela através de quê? Alimento, veneno de inseto, as drogas, os beta-lactâmicos. E quando você. Isso é quando é IgE mediada. Quando é não IgE mediada, é através de derivados do sangue e agregados imunes. A não alérgica é, por exemplo, a um agente físico. Por exemplo, faz muito frio e aquele paciente desencadeia anafilaxia. Ou faz exercício físico e desencadeia anafilaxia. Enfim, eu só quero que vocês entendam aqui que existem essas três classificações: alérgica, idiopática e não alérgica. Mas para o nosso tratamento, isso não vai influenciar em nada. A gente vai tratar da mesma forma. Isso aqui é só para vocês conhecerem, para ouvirem que isso existe, entendeu? Mas a minha função aqui não é entrar em detalhes aqui, dizendo realmente por que ocorre e por que não ocorre, não. Meu objetivo aqui é mostrar para vocês como identificar isso e tratar de maneira correta. A anafilaxia, ela é potencialmente grave, por quê? Eu quero que vocês entendam isso agora. Quando eu entro em contato com um agente estressor, por exemplo, um pedacinho de camarão ou uma proteína do ovo, ou uma proteína do leite, por exemplo. Eu entrei em contato com essa proteína do leite. A imunoglobulina, que é uma proteína do sangue, ela vai entrar em contato com essa proteínazinha do leite ou do ovo ali e vai se conectar a ele. Quando ele se conecta a ele, essa imunoglobulina E, ela se liga aos mastócitos e aos basófilos. Mastócitos e basófilos são células do sangue que servem para proteger a gente. São responsáveis pelo sistema imune. Só que aí vai acontecer uma reação muito exagerada, onde esse mastócito e esse basófilo vai começar a soltar vários fatores que vão gerar inflamação. Por exemplo, o fator de necrose tumoral, histamina, enfim. Ele vai liberar vários desses fatores e vai gerar uma vasodilatação muito grande. Gente, pensa comigo. A gente tem o sistema cardiovascular aqui funcionando perfeitamente. Se eu produzo uma vasodilatação muito intensa, se esses vasos começam a ficar dilatados, eu tendo a diminuir minha pressão arterial. Vocês concordam comigo? Presta atenção. Eu tô lá, vou fazer uma analogia. Eu tô lá regando minhas plantas com a mangueirinha. Tá, não tô apertando o biquinho da mangueira. Tô lá e a água tá caindo aqui. Se eu aperto essa mangueira, a água vai lá longeão. Não é isso que acontece? Então, nesse caso, como eu tenho uma vasodilatação do vaso, eu diminuo a pressão arterial. É como se essa mangueirinha começasse a gotejar. Se eu diminuo essa pressão arterial, eu começo a ter um estado de choque hipovolêmico. Choque distributivo, na verdade. E também, junto com essa vasodilatação periférica, eu tenho um aumento na permeabilidade capilar. Eu tenho o vaso aqui e o sangue passando dentro. Se eu tenho um aumento da permeabilidade vascular, esse vaso que antes era assim, ele começa a ficar assim. Começa a vazar sangue, vazar líquido ali pelo vaso. Então, você tem um choque hipovolêmico também. Você tem o choque distributivo junto com o choque hipovolêmico. Olha que loucura que acontece no choque anafilático. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção e uma patologia, uma doença de extrema relevância que você tem que ficar de olho nisso. Aqui agora são os novos critérios para diagnóstico de anafilaxia. Esse protocolo aqui saiu na Sociedade Brasileira de Pediatria em 2021, agora ano passado, é bem recente, e é isso que vocês têm que ter em mente para pensar em anafilaxia.
Então, vamos ler aqui comigo e destrinchar isso aqui com mais detalhes. Vamos começar do 2 e depois a gente vai para o 1. Então, vamos lá. A anafilaxia, ela é altamente provável, então você quase pode bater o martelo que é uma anafilaxia. Você sempre vai pensar que é uma anafilaxia se o paciente tiver um desses dois critérios a seguir. Tem o 1 e o 2, vou começar pelo 2. Início agudo de hipotensão. Então, o paciente estava brincando lá no parquinho e, de repente, ele caiu apagado, a pressão diminuiu. Ou, de repente, ele começou a chiar o peito. Ele nunca teve nada, mas, de repente, ele começou a chiar o peito, ficar cansado. Ou, de repente, a laringe dele começou a fechar. A garganta dele começou a fechar e ele não conseguiu respirar. Isso tudo é com alérgico conhecido ou com altamente provável para aquele paciente, mesmo na ausência de envolvimento cutâneo típico. Por que ele coloca assim, sem envolvimento cutâneo típico? Porque a principal manifestação da anafilaxia vai ser o envolvimento cutâneo. Aquele paciente vai chegar no seu pronto-socorro e ele está com aquele eritema difuso ou com aquelas placas. Então, nesse momento aqui, se o paciente está lá brincando, ou está comendo um ovinho, está fazendo algo que você, ou está brincando com uma borracha, que você possa ver que faz sentido aquilo da alergia dele, e de repente ele tem uma hipotensão, ou o pulmão começa a chiar, ou a laringe dele fecha. Isso tudo tem que estar relacionado a um alérgeno conhecido ou altamente provável para aquele paciente. Se for um bebê, o leite ou o ovo ou castanha. Se for um paciente ali, um jovenzinho, você vai pensar num crustáceo ou numa picada de formiga, ou se ele estiver ali na grama, entendeu? Tudo isso você tem que prestar atenção e não precisa ter o envolvimento cutâneo. Antigamente, antes desse protocolo, estava na minha cabeça assim: se o paciente chegasse com uma manifestação cutânea, eu pensava em anafilaxia. Se não chegasse com essa manifestação cutânea, eu nem lembrava de anafilaxia. E eu não quero que vocês cometam o mesmo erro que eu cometi. Eu quero que a partir de agora, se esse paciente chegou hipotenso, com broncoespasmo ou com a laringe lascada, fechada, com envolvimento assim muito agudo, eu quero que vocês pensem em anafilaxia. Pronto? Fechou então. Uma parte é essa. E a outra parte é um início agudo de uma doença, minutos ou horas, com envolvimento simultâneo de pele do tecido mucoso. Tecido mucoso é o quê? Boca, né? Boca, esôfago, ou de ambos, que é aquela urticária generalizada com prurido, inchaço do lábio, língua. Só que isso aqui tem que estar com pelo menos um dos seguintes critérios. E aqui eu tenho 3 critérios: comprometimento respiratório, qualquer comprometimento respiratório, APA reduzida. Como é que eu vejo que a APA está reduzida? Esse paciente fica sonolento, começa a desmaiar, fica todo molão, ou com algum sintoma gastrointestinal grave. Por exemplo, aquele paciente inicia vômito, cólica, ou então dá uma diarreia muito bizarra. Aqui não tem, mas eu já vi muitos acontecerem isso. Então, a anafilaxia é altamente provável quando acontece o quê? A pele, tá? Uma urticária, junto com esses outros critérios: respiratório, PA e sintoma gastrointestinal. Por que que ele fala isso bem específico assim? Ah, se envolver a pele e a mucosa junto com esses critérios. Porque se o paciente chega só com pele e mucosa, ele chega só com placa ou angioedema, que é no olho e na língua, e não tem os outros sintomas, você não vai considerar isso uma anafilaxia. Você vai considerar isso uma reação alérgica menor, uma urticária. E aí o tratamento não é feito com adrenalina. Entenderam isso? Então você tem o 1 e o 2. Eu quero que vocês gravem isso. Isso vocês têm que gravar, decorar, porque isso é o que vocês precisam saber para fazer o diagnóstico correto. E eu coloquei para vocês essa tabelinha aqui que mostra os principais sinais e sintomas do paciente com anafilaxia. Você vê lá, ó, o envolvimento cutâneo, urticária, angioedema, que ali acomete os olhos, né, e lábio, eritema, prurido sem racha. Esses aqui, principalmente o cutâneo e a urticária com angioedema, são os principais. Então, se o paciente chega com esses e não chega com aqueles sintomas, respiratório, gastrointestinal e hipotensão, você não vai falar que ele tem anafilaxia.
mas o inverso é verdadeiro, lembra? Se esse paciente chega hipotenso, ou com sintoma respiratório, ou com laríngeo agudo sem rache, você pode falar que é uma anafilaxia. Olha que interessante. Mas isso aqui eu deixei para vocês darem uma olhada depois, ó. Depois vem a dispneia, edema laríngeo, espirro, coriza, obstrução nasal, hiperemia conjuntival, lacrimejamento, enfim. Tudo isso pode ser sinal de anafilaxia, taquicardia, tontura, síncope, dor precordial, hipotensão, choque. Agora no digestivo aqui, náusea, vômito, diarreia, cólica e uma miscelânea deles. Cefaleia, convulsão, incontinência urinária, enfim. Tem vários aqui que você pode brincar com eles aí depois, decorar isso, passar o olho. Vamos lá, galerinha, agora que o negócio começa a ficar legal, como é o tratamento da anafilaxia? Como a anafilaxia ela pode ser potencialmente grave, provavelmente o paciente vai chegar na sua emergência com algum sintoma mais grave, ou seja, diminuição da perfusão, hipotensão ou cheio de placa no corpo. Como ele é grave, a gente faz aquele métodozinho que eu sempre explico para vocês, o MOVE. O que é o MOVE? Monitor, oxigênio e veia. Você vai monitorizar esse paciente, o cardiovascular, a pressão arterial dele, vai oferecer oxigênio. Se esse paciente tiver com uma hipoxemia, com a saturação ali abaixo de 94, se ele tiver muito grave, mesmo que ele não tenha ainda hipoxemia, você pode oferecer um pouquinho de oxigênio, não tem problema, e pegar um acesso desse doente. Por que o acesso? Porque se você quiser fazer soro, hidratar e você vai ter que fazer uma anafilaxia e passar algumas medicações, você já tem que ter esse acesso. Então, monitor, oxigênio, veia. Eu colocaria aqui de bônus ainda uma glicemia. Todo paciente grave, eu meço a glicemia. Então, aqui 4 aspectos são fundamentais. O primeiro de tudo, você pode esquecer de todos, mas você tem que fazer a adrenalina. Vocês vão ver ali para frente que a adrenalina é mais importante. Por quê? Porque ele vai reverter, ele é o antídoto para a fisiopatologia da anafilaxia. Ele vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a perfusão tecidual através de uma vasoconstrição periférica, vai diminuir a atividade do mastócito e do basófilo, enfim, ele é a medicação perfeita para anafilaxia. O resto não tem nada comprovado. Corticoide, antihistamínico, mas a adrenalina é a comprovação da eficiência no tratamento da anafilaxia. Então vamos lá, administrar adrenalina de forma rápida, vai fazer o decúbito dorsal com membros inferiores elevados. Isso aqui também não é um senso assim em todo o tratamento não, mas você pode naqueles pacientes maiores colocar as pernas para cima. Para que fazer isso? Para aumentar a perfusão arterial. Você aumenta o retorno venoso, aumentando assim a pressão arterial e a perfusão do paciente. Suplementar o O2 se a saturação estiver abaixo de 95, eu falei 94, 95, e manutenção adequada da volemia. Você vai fazer uma fase rápida, 20, 30, 40 ml por quilo nesse paciente, nos primeiros minutos de soro fisiológico ou ringer lactato, se esse paciente estiver hipotenso. Ok? Olha só os efeitos da adrenalina que eu falei para vocês, que é uma droga que reverte todos aqueles mecanismos fisiopatológicos da anafilaxia. O efeito alfa-adrenérgico da adrenalina reverte a vasodilatação periférica, então ele aumenta a pressão, diminui o edema das mucosas, diminui a obstrução da via aérea inferior. Se esse paciente tiver com estridor, ele vai reverter isso, vai melhorar a hipotensão através disso tudo que eu falei, aumento da frequência cardíaca e da PA, e vai reduzir os sintomas da urticária e do angedema. É uma droga praticamente perfeita. E a gente ainda tem os efeitos beta-adrenérgicos da adrenalina, que vai aumentar a contratilidade do miocárdio, assim aumentando o débito cardíaco e ainda aumenta o fluxo coronariano. Ele faz uma vasoconstrição periférica, mas nos vasos coronarianos ele aumenta a dilatação e aumenta a perfusão do coração. Além disso, ele ainda causa uma broncodilatação, paciente que está chiando o peito, e ainda suprime a liberação de mediadores como mastócito e basófilo. Conta para mim, é ou não é a droga perfeita para anafilaxia? Então é assim que você vai fazer a adrenalina. Como você faz ela? Aqui tem a dose de adultos e adolescentes, mas eu vou me ater aqui à criança, porque meu objetivo é, eu sou pediatra, então eu vou me ater a isso. Aqui olha como ele coloca difícil. Nas crianças você vai fazer uma dose de 0,01 miligramas por quilo, até o máximo de 0,3 miligramas
intramuscular. Essa droga você vai fazer intramuscular na face anterior lateral da coxa. Você vai fazer na coxa. Me perguntaram isso no Instagram. Por que na coxa? Já foi provado que na coxa o efeito é mais rápido. Porque na coxa você tem ali naquela musculatura uma nutrição, muitos vasos irrigando aquela área. Então, quando você bota o remédio ali, coloca o remédio ali, ele já se distribui rapidamente pelo corpo. Não que se você fizer, por exemplo, no bumbum, no deltoide, vai estar errado. Mas o mais correto é fazer na parte anterolateral da coxa. Essa adrenalina aqui, ela sempre vem assim. Em todo lugar você tem adrenalina ou epinefrina, é a mesma coisa, você pode vir com esses dois nomes. 1 para 1000. O que é 1 para 1000? Quando ele coloca 1 para 1000, é a ampola sem diluição. Na ampola sem diluição, a gente tem 1 miligrama a cada 1 ml. E eles colocam assim 1 para 1000. É 1 para 1000 microgramas. Porque se você transformar miligrama em micrograma, vão ser 1000 microgramas. Eu só te expliquei isso para você entender. E essa ampolinha aqui, ela sempre vai vir 1 miligrama a cada 1 ml. E você vai fazer essa medicação pura, sem nenhuma diluição na coxa do paciente. Eu tenho um macete que eu fiz que é muito rápido. Para você deixar o paciente com anafilaxia 100% feliz, 100% contente, 100% curado, você quer deixar ele 100% para ele voltar para a família dele. Então você vai pegar o peso desse paciente e dividir por 100, que aí você vai chegar na dose que você quer. Por exemplo, se esse paciente tem 10 quilos, 10 dividido por 100 vai dar 0,1 ml, que é 0,1 miligramas. Se esse paciente tiver 20 quilos, 20 dividido por 100, 0,2 ml. E se ele tiver 30 quilos, 0,3 ml. Então, sua dose vai variar ali de 0,1 a 0,3, que é a dose máxima. A dose máxima para esse paciente, então, você vai pegar a ampolinha de 1 ml, vai aspirar 0,3, 0,1 ou 0,2 e fazer na coxa desse paciente. Você pode repetir ela? Pode. Você vai esperar mais ou menos de 5 a 15 minutos para ver se esse paciente tem uma melhora. Se ele não tiver uma melhora, você vai repetir mais uma dose na coxa. Esperou mais 10, 15 minutos, mais uma dose na coxa. Se você começa a fazer muitas doses na coxa e esse paciente não está melhorando, o que é melhorar? Melhorar a hipotensão, melhorar a perfusão, melhorar o pulso, melhorar a sonolência. Se ele não estiver melhorando, você vai fazer isso endovenoso agora em infusão contínua. Mais para frente, em um caso clínico, eu vou te ensinar a fazer isso corretamente. Mas é assim que você vai fazer. Olha como ficou simples. É muito mais simples você decorar peso dividido por 100, uma dose máxima de 0,3 sem diluição, do que você decorar, você vai fazer 0,01 miligrama por quilo. Tá, beleza, agora você vai fazer o cálculo? Não, não dá tempo. O paciente vai morrer até você fazer esse cálculo. Vamos lá. Expansão de volume, você vai ter um acesso, agora você vai fazer volume nesse paciente, principalmente se ele tiver hipotenso. Aqui ele pede para fazer de 5 a 10 ml nos primeiros 5 minutos e 30 ml na primeira hora. Bullshit, não se preocupem com isso. Grava assim, 20 ml por quilo nos primeiros 10 a 20 minutos. Se ele não melhorou, você faz mais 20 ml por quilo, ok? 20 mais 20, no máximo mais 20, 60 ml. Você não pode fazer mais do que 60 ml, senão você vai começar a encharcar esse paciente. 20 mais 20 mais 20, lembra assim, faz 20 ml, mas provavelmente a adrenalina junto com ali 20, 40 ml, esse paciente já vai ter uma melhora importante. Depois, oxigênio, para manter essa saturação acima de 94%, aqui ele coloca 95%, eu gosto de usar o 94%. E se ele tiver chiando o peito, com broncoconstrição, você pode fazer o Aerolim, que é o broncodilatador. Isso eu explico bem na aula de asma. Ele é um beta-2 agonista, ele vai lá no bronco e vai dilatar o bronco. Como você faz? Você vai utilizar a cada 1 quilo do paciente. Eu acho que eu tenho até ele aqui, ó. O Aerolim, o broncodilatador, tá vendo? Você vai fazer a cada 2 quilos do paciente um jatinho. A cada 2 quilos um jato. Quantos jatos você vai utilizar? No mínimo 4 e no máximo 10 jatos. Como você vai fazer isso? Vamos supor, o paciente chegou com 10 quilos na sua emergência e tá chiando o peito. Você vai fazer 5 jatos desse aqui nele. Coloca. Pronto, colocou 5 jatinhos, espera 20 minutos. Faz mais 5 jatos, espera 20 minutos, mais 5 jatos. É isso que você vai fazer. Você vai fazer esse protocolo aqui
de 3 séries com intervalo de 20 minutos para esse paciente. Então, pessoal, a gente já sabe que a primeira droga a ser utilizada sempre vai ser a adrenalina para essa anafilaxia. É a droga que vai fazer acontecer, que é a salvadora de tudo. Depois dela, a gente pode usar os anti-histamínicos e os glicocorticoides. Lembrando que a ação dessas medicações vai demorar um pouco. A do anti-histamínico é mais rápida que a do glicocorticoide. Porém, não é isso que vai salvar a vida do seu paciente. Isso aqui é um tratamento, digamos assim, secundário. São drogas de segunda linha. Então, a gente vai fazer os anti-histamínicos, principalmente a prometazina, tá? Esse difenidramina eu nunca vi nas emergências, nem sei se essa medicação tem no Brasil. Se vocês souberem, deixa aqui no comentário abaixo da aula. Ranitidina também é um anti-H2, né? Que age principalmente ali na região do estômago, só que ele não é mais utilizado, ele saiu do mercado. Então eu diria que para vocês dessa parte aqui é bom saber a prometazina, que é intramuscular, e outros anti-histamínicos que eu vou explicar para vocês via oral, que é a mesma coisa, você pode fazer oral ou intramuscular, não tem problema. E os glicocorticoides. Vamos ver lá na frente, na prática, como a gente vai utilizar isso. Anti-histamínicos. Anti-histamínicos eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Esse aqui é o da prometazina injetável, que é o Fenergan. Essa medicação, você só pode usar ela acima de 2 anos, tá? Não vai utilizar isso em crianças abaixo de 2 anos. Eu não gosto de utilizar essa medicação porque ela dá muito sono. Então você pode achar assim, por exemplo, o paciente chega com anafilaxia, você usa essa medicação, você realmente não sabe se esse paciente está piorando, está ficando com sonolência por causa da PA baixa ou por causa da sonolência do remédio. Eu prefiro usar sempre os orais, mas você pode usar aí se você quiser, não tem problema. Prometazina injetável, ela vem numa ampolinha de 25 miligramas em cada ml e a ampola vem com 2 ml. Isso quer dizer que na ampola a gente tem 50 miligramas. Sempre que você pegar uma ampola e tiver assim, por exemplo, 50 miligramas para 2 ml, 100 miligramas para 2 ml, você sempre tenta simplificar isso para 1 ml, que a conta fica mais fácil. Então a dose do anti-histamínico vai ser 1 miligrama por quilo dose e a dose máxima vai ser de 25 miligramas por dose de 6 em 6 horas. Isso significa que a dose máxima é de 1 ml, 25 miligramas ou 1 ml. Eu peguei o exemplo aqui, ó. 10 quilos do paciente, a dose é de 1, né? 10 vezes 1, 10 miligramas. Aí você faz a regra de 3, coloca a ampolinha aqui, ó. 25 miligramas está para 1 ml, como 10 miligramas está para X. Multiplica cruzado, 25x igual a 10. O xzinho fica, o 25 passa dividindo. 10 dividido por 25, você vai fazer nesse paciente 0,4 ml/m. Um macetinho para vocês, como vocês gostam, todo maceteado. Eu também gosto de ensinar assim para vocês. Macete, anotem aí. Peso vezes 0,4. Se você fizer isso, peso vezes 0,04, peso vezes 0,04, já vai dar essa dose aqui. Se você quiser fazer o cálculo, não tem problema, certo? Agora eu vou te falar os 2 anti-histamínicos que eu gosto mais de utilizar na emergência, que são anti-histamínicos orais. Se o paciente aceitar a medicação via oral, não tiver vomitando, você pode fazer essa medicação com tranquilidade. Eu vou falar para você, eu nem lembro a última vez que eu usei prometazina. Eu só uso o Ixizine porque tem lá na minha emergência. E se for para escolher, eu ainda uso a desloratadina. Porque a desloratadina, ela não tem ação sedativa. O anti-histamínico, a hidroxizina tem, entendeu? A desloratadina não tem, não vai deixar o paciente sonolento. Como você vai fazer? O hidroxizine, a soluçãozinha oral é de 2 miligramas por ml. E você pode usar ele em pacientes abaixo de 6 meses tranquilamente. Esse aqui está liberado. A dose é de 0,7 miligramas por quilo. Esse remédio você vai utilizar de 8 em 8 horas. Qual o macete, gente? Peso dividido por 3. Exemplo, 9 quilos, 3 ml de 8 em 8 por 5 dias. Sempre você vai passar aí de 5 a 7 dias. Vamos supor aí paciente de 20 quilos, 7 ml de 8 em 8 por 5 dias. Peso dividido por 3, peso dividido por 3. Agora, o que eu mais gosto de utilizar é a desloratadina. Porque, além de ser só uma vez ao dia, não vai deixar o seu paciente com sono. A desloratadina, a soluçãozinha oral, é meio miligrama por ml. E a dose você faz pela idade da criança. De 6 meses a 11 meses, 2 ml uma vez ao dia só.
11 meses a 5 anos, 2,5 ml. E acima de 6 anos, de 6 anos a 11 anos, 5 ml. Acima disso, 10 ml. Olha como é mais fácil. Eu acho mais fácil a desloratadina, porque é o que eu mais uso e traz mais benefício para o paciente. Mas a hidroxizina é mais fácil de decorar, né? Peso dividido por 3, é que nem o Predizin, que é o corticoide que você vai usar. Então, a gente já viu os anti-histamínicos. Agora iremos passar para o corticoide oral. Eu quero explicar para vocês o seguinte. O corticoide, tanto via oral, quanto via endovenoso, quanto via intramuscular, tem o início do seu efeito de ação entre 4 a 6, 4 a 8 horas. Vai ser igual. Não pense você que se você der essa medicação EV ou intramuscular, vai ter uma ação mais rápida. Não, não vai. Por quê? Porque para acontecer a ação anti-inflamatória, esse remédio tem que chegar no núcleo da célula e a partir daí ele vai gerar o efeito anti-inflamatório. Então, isso acontece no mesmo tempo com essas 3 vias de administração. Então, se o seu paciente não estiver vomitando, você vai dar sempre preferência para medicação oral. Não faz sentido ele poder tomar o remédio oral e você fazer ver se o efeito vai ser o mesmo, certo? Você ia querer levar uma picada? Não, a criança também não. Então, vamos lá. A que a gente mais usa, assim, disparadamente é a prednisolona. Por quê? A prednisolona, ela tem solução oral, que é o xaropezinho, e tem também em gotas, então fica muito fácil para o paciente tomar isso. O resto é em comprimido. E comprimido é muito mais difícil, vai ter que pedir para a mãe diluir, etc, etc. Aqui, ó, prednisolona, ela vem na solução de 3 mg por ml. A dose que você vai dar vai ser de 1 a 2 mg quilo dia, uma vez ao dia. Aqui é outro erro também que eu vejo as pessoas cometerem, que alguns médicos passam a prednisolona de 12 em 12 horas. Também não faz sentido. Se você pode passar essa medicação uma vez ao dia, ela vai funcionar, passe uma vez ao dia. Macetezinho que vocês gostam. Peso dividido por 3, 10 quilos, 3,5 ml uma vez ao dia por 5 dias, 15 quilos, 5 ml uma vez ao dia por 5 dias. Vocês já podem até decorar aí, ó. Ixizine e Predizin. É o combinho, peso dividido por 3. Só que o Predizin é uma vez ao dia e o Ixizine de 8 em 8 horas, tá bom? A dose máxima desse corticoide oral aqui, da prednisolona, aqui eu coloquei para vocês 40 miligramas. Mas existem alguns livros que trazem 60 miligramas. Então não tem problema se você fizer um pouco a mais essa dose. 40 miligramas vai dar aí para você 13 ml. Certo? E temos também a prednisolona em solução gotinha, que é 11 miligramas por ml. Macetezinho para vocês, 2 gotas por quilo. Paciente com 10 quilos, 20 gotas uma vez ao dia por 30 dias. Ficou fácil? Acredito que ficou muito fácil. Agora vocês vão, ó, voa garotos, que vocês estão aqui para isso, para voar. Voem comigo. E agora nós iremos entrar no corticoide endovenoso e intramuscular. Gente, eu não faço macete para essas medicações. E eu vou explicar agora para vocês porque eu não faço macete. Vocês vão entender. Não me xinguem, não me matem. Vocês vão entender porque não é para fazer macete para essa droga. É só para saber a quantidade de miligramas que você vai dar por quilo. Esse corticoide, a metilprednisolona e a hidrocortisona, que está no próximo slide, ele vem em pó. Então, o técnico enfermeiro tem que diluir essa medicação. Você está vendo que aqui eu mostro que ela já vem com diluente de 2 ml e de 8 ml? Só que na prática, o enfermeiro ou o técnico vai pegar quanto ele achar que tem para pegar. Tem técnico que dilui em 1, tem técnico que dilui em 2, tem pessoas que vão diluir em 5, então depende de cada um. E se você muda a diluição, você muda a quantidade de ml que você vai dar. Então você vai fazer de agora para frente assim, você vai prescrever em miligramas e vai deixar um enfermeiro ou técnico calcular. Se ele tiver dúvida, você vai ajudar ele a calcular, certo? A metilprednisolona, a gente tem ela em 2 ampolinhas. A gente tem ela em uma ampola que vem 125 miligramas e na outra ampola que vem 500 miligramas. A dose que você vai dar da metilprednisolona é de 1 a 2 miligramas por quilo, dose de 6 em 6 horas. Vamos fazer um cálculo rápido? 10 quilos. Eu quero dar a dose de 1 miligrama. Então, 10 vezes 1, 10 miligramas. Então, você vai dar para esse paciente 10 miligramas de 6 em 6 horas. Provavelmente, se você der EV ou intramuscular, você vai dar aqui 2 doses. Passou o tempo de observação, que é de 8 a 12 horas, manda para casa com Predizin. Então, vamos lá. Você achou 10 miligramas. Como você vai fazer os corticoides endovenosos? Você vai diluir
essa medicação que você achou, a quantidade de miligramas, num sorinho de 100 miligramas e correr em 30 minutos para não dar problema para esse paciente. Sempre grave assim, sorinho fisiológico com um remédio. Então você bota o soro fisiológico 100 ml, mais a metilprednisolona 10 miligramas e corre em 30 minutos endovenoso. Show de bola, hein, gente? Fácil demais, demais, demais. Então a dose da metilprednisolona é de 1 a 2 miligramas por quilo, dose de 6 em 6 horas. Vamos para a hidrocortisona, também é pó. Não caiam na bobeira de prescrever isso aqui em ml. 100 miligramas, tem a ampolinha, e a outra é de 500 miligramas. A dose aqui da hidrocortisona é 5 vezes maior do que a metilprednisolona. Hidrocortisona, 5 vezes maior. Então, 5 miligramas por quilo de 6 em 6. Paciente de 10 quilos, 10 vezes 5, 50 miligramas. Você já sabe como fazer. Soro fisiológico, sorinho fisiológico 0,9%, 100 ml, mais 50 miligramas de hidrocortisona. Correr em 30 minutos. Ficou fácil ou não? Comenta aqui abaixo da aula e me conta se isso tá simples ou não de entender. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá para o casinho clínico número 1. É assim que esse paciente vai chegar no seu pronto-socorro. É assim que funciona. É assim mesmo. Eu aproveitei e coloquei os casos que realmente chegam para você não dar bobeira. Vamos lá comigo? Vem cá, bora lá. Lactente de 4 meses, em aleitamento materno exclusivo, só mama no peitinho da mãe, nada mais. Ele deu entrada no seu serviço de pronto-socorro com quadro de lesões em placas. Placas é quando vem aqueles negócios assim que salta na pele, né? Placa, aqueles negócios inchados na pele. Eritematosa, que significa vermelho, difusa, que significa por todo o corpo. Então, placa vermelha em todo o corpo e edema ao redor dos olhos, periorbitário e labial. Aqui, eu quero fazer um adendo. Se a gente parar por aqui, esse paciente só tem urticária. Ele não tem anaflaxia. Por quê? Para ter anaflaxia, ele ia ter que ter alteração de pele e mucosa e mais 3 coisinhas. Quais são? Alteração de PA, alteração intestinal, pode ser diarreia, vômito, dor abdominal ou... Cadê a outra, gente? Alteração abdominal, alteração de PA e a outra, alteração respiratória, gente, respiratória, esses 3 sistemas. Até aqui ele não tinha nada, mas vamos continuar, eu acho que ele vai ter alguma coisa. A mãe relatou que a situação se iniciou há cerca de 20 minutos após ela oferecer banana à criança. Olha só, ofereceu uma fruta, a criança nunca tinha comido a fruta e começou essas lesões. A gente pode pensar com certeza que isso veio da banana. Criança de 6 quilos, 6 quilos. Ao exame físico, o lactente estava ativo, hidratado, boa perfusão, beleza, estava top. Placas eritematosas difusas, beleza, urticária. Pálpebra e orelha e lábio edemaciado, beleza. Olha só, dispneia leve com sibilância. Dispneia leve com sibilância está acometendo o aparelho respiratório. Agora ele tem anaflaxia. Tá grave? Não tá grave. Não interessa se tá grave ou se não tá grave. Sempre você vai fazer o tratamento imediato com adrenalina. Então, bulhas rítmicas e normofonéticas, abdômen sem alteração. Como você vai tratar esse paciente? Vamos lá ver? Você já sabe. Pensa um pouquinho. Primeiro de tudo, gente, MOVE, monitor, oxigênio, veia. Paciente grave, paciente que não tá legalzinho, MOVE, monitor, oxigênio, veia. Monitorizou ele, colocou oxigênio, pegou acesso venoso. O que você vai fazer? Adrenalina, paciente de 6 quilos. Você vai fazer adrenalina 0,06 ml/m na coxa. 0,06 ml/m na coxa, lembra? Como é que você faz isso? Peso dividido por 100. Peso dividido por 100. Eu quero até abrir aqui para vocês. Vou até fazer esse adendo na aula, que eu quero botar uma calculadorazinha aqui. Vamos lá. 6 quilos dividido por 100. Que a gente faz ao vivo. 0,06. Pronto. Salvou a vida do seu paciente. Colocou um sorinho fisiológico. Aqui eu coloquei 20 ml por quilo, lembra? Que lá ele explicava 5 ml, depois 30, bobeira, bullshit. 20 ml por quilo já resolve o problema dele. Como ele estava chiando o peito, você vai fazer o broncodilatador. Ele tem 6 quilos. 6 quilinhos. A dose mínima do salbutamol são 4 jatos. Aqui você pode fazer 4 jatos tranquilamente, porque a cada 2 quilos um jato. 4 jatos, 3 vezes a cada 20 minutos. Aí você colocou o Predizinho e o Ixizine, lembra? Esse paciente não está vomitando. O efeito do Predizinho oral e endovenoso intramuscular é o mesmo, então faça oral.
Predezinho 6 dividido por 3. 6 dividido por 3, olha o macete, 2 ml uma vez ao dia por 5 dias. Ixizine, peso dividido por 3. 2 ml de 8 em 8 por 3 dias. E eu deixo ele de observação por 8 horinhas, 8 a 12, porque foi leve. O paciente melhorou? Melhorou, foi para casa, vida que segue. Você falou, nunca mais vai comer banana. E orienta aí para o alergista para fazer uma investigação melhor. Fechou? Caso clínico 2, gente. Pré-escolar é levado à emergência por surgimento de placas eritematosas pruriginosas. Placa você já sabe o que é, elevação da pele. Eritematosa vermelha, pruriginosa que coça, placa em todo o corpo, vermelha que coça. Com vários... até aqui, placas eritematosas pruriginosas, você poderia falar que é uma urticária. Não é uma reação alérgica grave, mas olha o que acontece. Com vários episódios de vômito, dor abdominal, imediatamente após a administração de dipirona. Por algum motivo, a mãe deu dipirona, eu não sei qual que é, porque não falou aqui. Enfim, mas ela deu dipirona e o paciente começou a apresentar isso tudo. Anafilaxia. Adrenalina, peso dividido por 100. Por que peso dividido por 100? O seu paciente ficar 100% saudável, 100% feliz, 100% alegre, intramuscular na coxa, sem diluição. O exame estava com bom estado geral, afebril, eupneico, frequência respiratória tá boa, saturação 99, opa, beleza, 20 quilos esse paciente tem. Vamos ver como a gente vai fazer esse tratamento? MOVE, monitor, oxigênio, veia. Monitor, oxigênio, veia. Gente, vocês vão sair daqui muito foda. Vamos lá, 20 quilos, 20 dividido por 100, 0,2 ml, adrenalina, 0,2 ml sem diluição, peso dividido por 100. Você viu como dá certo? A hidrocortisona, né? Aqui como ele estava vomitando muito, lembra? Vomitando muito, não tem como tomar o predezinho oral, hidrocortisona. Qual a dose da hidrocortisona? 5 mg por quilo. 5 vezes 20, 100. 100 mg, EV com mais 100 ml de soro fisiológico corre em 30 minutinhos. Prometazina, porque ele estava vomitando muito, tem acima de 2 anos, pode tomar intramuscular. Como é que é a prometazina? Peso vezes 0,04, vamos ver se está certo. 20 vezes 0,04. Show de bola. Vai dar um soninho no paciente, mas não tem problema. Esse paciente ficou por observação de 8 a 12 horas, ficou bem. Você deu alta para ele com o quê? Prednisolona, 20 dividido por 3, 7 ml uma vez ao dia, e o Desalex, pré-escolar ali, 2,5 ml uma vez ao dia por 5 dias. Falou para ele, não vai tomar mais dipirona, vai passar o ibuprofeno ou o paracetamol, e vai falar para a mãe, ó, vai no alergista, tem que ver o que está acontecendo. Cara, vocês vão sair daqui muito fera, pelo amor de Deus. É assim que chega, é assim que eu pego, todos os dias eu pego paciente desse jeito. Não tô inventando nada para vocês. Caso clínico número 3. Olha só, vem comigo, vem sem medo que vai dar certo. Lactente até 2 aninhos de idade, né? Tá mamando no peito, tá mamando, lactente, é assim que a gente fala. 1 ano e 2 meses, é levado à emergência por edema palpebral bilateral, edema nos olhos ali, na pálpebra, e prurido, coceira, cutâneo, na pele, 10 minutos após picadura de formiga. Opa! Formiguinha picou ele, depois de 10 minutos começou a apresentar uma urticária. Aqui ele não tem ainda critério para anafilaxia, até aqui. Vamos ver se ele continua sem critério ou com critério. Sonolento, opa! O paciente está sonolento. Vamos ficar de olho que essa pressão deve estar baixa. PA sistólica 70. Como é que eu vou saber se essa PA tá normal ou não? Gente, eu quero que vocês tirem um print disso aqui, anotem no caderninho de vocês, anotem em algum lugar especial, porque é isso aqui que vocês vão saber se o paciente está com a PA baixa ou não. A PA em criança, você vai pegar apenas a PA sistólica e vai decorar isso aqui. Vamos ler aqui comigo. Baixa PA sistólica em crianças é definida como... Aí aqui ele traz comigo, olha, menor que 70 naqueles pacientes com idade entre 1 mês e 1 ano. Gente, não precisa decorar, é só ter isso anotado. Então, entre 1 mês e 1 ano, se tiver abaixo de 70 sistólica, é PA baixa. De 1 aninho até 10 aninhos, a pressão sistólica baixa é aquela que você tem 70, você vai adicionar 2 vezes a idade do paciente. Vamos supor, se esse paciente tem 2 anos de idade, vai ser 70 mais 2
vezes a idade, vezes 2, 4. Então, 74. Abaixo de 74 é considerado hipotensão, né? Baixa pressão. E com 11 anos até 17 anos é abaixo de 90. Aí fica parecendo de adulto. Entendeu? Decore isso aqui. Decore não, desculpa. Tirem foto disso aqui, deixe no celularzinho aí, que não precisa decorar. Então, esse paciente tem 1 aninho e 2 meses. Vamos ver se a PA dele tá baixa? Ó, 1 mês e 1 ano. Opa, não é esse. Entre 1 ano e 10 anos. Então, você vai pegar 70. Qual a idade dele? 1 aninho. Mais 2 vezes 1, 2. Tem que ser 72 aqui a PA sistólica. A dele tá 70. Opa, hipotenso. Entrou na classificação aí de anafilaxia. Só esse sonolento aqui já entraria. O estado geral dele tá regular. Tem edema bipalpebral, hiperemia, vermelhidão difusa pelo corpo. Ausculta cardíaca e respiratória normal. Peso dele, 14 quilos. Pronto, anafilaxia. Você já aprendeu mais uma coisa diferente aqui, PA. Como você vai fazer esse tratamento, gente? Vamos comigo? Vamos comigo? Mesma coisa que eu já fiz em todos os outros. Move, monitor, oxigênio, veia. Você vai pegar o peso desse doente, 14 dividido por 100. 0,14, 0,15 pode arredondar, intramuscular. Vai pegar um acesso, vai fazer aí, ó, 14 vezes 20, que é o soro fisiológico. 280 ml na veia desse paciente. Pode fazer a prometazina? Não, aqui você vai ter que fazer o ixizine. Peso dividido por 3. 14 dividido por 3, gente. 4,6 ml arredonda para 5. 5 ml. O Predzin, peso dividido por 3. 5 ml. Deixa de observação durante 8, 12 horas. Melhorou? Casa com Predzin e ixizine por 5 dias. Não melhorou? Você vai internar esse doente na UTI. Fechou? Muito fácil?